Me diz uma coisa, se uma criança chega para você e te pergunta, tio, tia, o que significa verdade? O que você responderia para essa pessoa? E aí, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Stephanie. E hoje a gente vai entrar nesse tema que é o tema, né? A verdade é algo que permeia tudo, que está em tudo e que mexe profundamente com as nossas estruturas, mas existe uma resistência, né, do ser humano àquilo que é verdadeiro, àquilo que é real, né, e um apego àquilo que é uma ilusão, àquilo que não é real. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje de forma mais aprofundada. A verdade, gente, ela pode ser definida como fato, aquilo que de fato aconteceu, tá? Aquilo que de fato acontece, né? Se a gente for aprofundar para a espiritualidade, é aquilo que é imutável, aquilo que é permanente. Se a gente for por esse lado, por essa vereda, a gente compreende que muito do que a gente vê aqui não é bem verdadeiro, porque essa casa é impermanente, esse corpo é impermanente, né? Então, a verdade, né, para o que a gente vai estudar hoje aqui, é aquilo que é um fato. Acontece, aconteceu e é assim. O fato, o acontecimento, o evento, ele é diferente da memória que se tem dele e ele é diferente da experiência que o indivíduo vive aquele fato. Então, temos um fato que, por exemplo, agora está chovendo. O fato é, a árvore está se molhando. A chuva está caindo, a árvore está se molhando. Tá, isso é um fato. Agora, se eu falo, nossa, porque essa chuva me dá uma sensação de alegria ou de melancolia, e eu fico com dó daquela árvore que está na chuva, né? Isso é uma experiência que está sendo passada, que não é o fato em si, não é o acontecimento em si. É o que eu estou experienciando de um acontecimento, tá? Por que que essa divisão ela é importante? Porque a gente precisa entender que os traumas, né, eles vão se dar muito da forma como a gente vivencia os eventos que acontecem, os fatos que acontecem. Sim, gente, tem fatos traumáticos, tá? Para quem já tá aí com o dedinho, calma. Tem fatos que são traumáticos, mas é importante a gente observar que uma pessoa vivencia aquele fato de um jeito e outra pessoa, às vezes na mesma situação, vivencia de uma forma completamente diferente. Uma pode paralisar e a outra pode encontrar uma força de ação para fazer algo sobre aquilo. Então, a experiência é real para o indivíduo, mas não é o fato em si, tá? Dito isso, vou ler um trecho aqui para vocês do livro de Napoleão Hill, para a gente ir aprofundando um pouquinho mais. Esse livro é o manual original, o manuscrito original, desculpa, das Leis do Triunfo e do Sucesso. Quem tem esse livro e quiser ver onde está isso, está na página 108 e 109, tá? Na verdade, 109. Vou ler dois trechos aqui para vocês. O caminho daquele que fala a verdade sempre foi árduo. Sócrates bebeu cicuta. Cristo foi crucificado. Estevão foi apedrejado. Bruno foi queimado na fogueira. Galileu, aterrorizado, retratou suas verdades brilhantes. Daria para seguir essa trilha sangrenta para sempre nas páginas da história. Alguma coisa na natureza humana faz com que o impacto de novas ideias nos deixe ressentidos. Odiamos ser perturbados nas crenças e preconceitos herdados com a mobília da família. Na maturidade, muitos de nós entram em hibernação e vivem no conforto de fetiches antigos. Se uma ideia nova invade nossa toca, levantamos rosnando de nosso sono invernal. Vamos destrinchar um pouquinho, né?
sobre como que essa memória que a gente carrega, gente, essa memória dos nossos ancestrais, ela tem uma função, que é basicamente a nossa sobrevivência, baseado naquilo que os nossos ancestrais viveram. Então a gente precisa entender que existe uma longa linha de antecessores, uma longa história atrás da gente e que vem registrada no nosso DNA, como já foi comprovado por milhares e milhares de estudos científicos. Essas histórias, elas vêm com a função de permitir que a gente sobreviva. Só que o que os nossos ancestrais viveram 1000 anos atrás, por exemplo, é diferente do que a gente vive hoje. São épocas diferentes, contextos sociais diferentes. Muita coisa ainda está igual, com certeza, porque é uma evolução, é uma escadinha, né? Mas, na maioria das vezes, as crenças que eles criaram para sobreviver hoje já não fazem mais sentido. E muito pelo contrário, faz com que os descendentes carreguem um peso que não lhes pertence, deixem de prosperar, não consigam ter harmonia dentro da família, repetem ciclos de relacionamentos falidos entre milhares e milhares de dinâmicas e emaranhados que a gente conhece. E por que eu estou falando sobre isso aqui para vocês? Porque o que fazia sentido para os seus ancestrais, para os meus ancestrais em algum momento, hoje talvez não faça mais. Algumas coisas que fizeram sentido naquela época, hoje talvez ainda faça sentido. O problema é quando existe um fato e esse fato ele é negado, porque o que eu aprendi de certo e errado me diz que eu sou obrigada a acreditar naquilo que não é verdadeiro. Quando a crença que eu carrego me diz que o que o outro faz ou deixa de fazer está certo ou está errado. Assim como os exemplos que o Napoleão Hill trouxe no livro, Jesus Cristo, Galileu, entre outros, a gente precisa lembrar, gente, que viver a verdade, a sua verdade, a minha verdade, aquilo que está dentro do seu coração, é um gesto de coragem, né? Assim como todos eles, é uma forma de se expressar no mundo contra, muitas vezes, aquilo que foi construído, aquilo que é compreendido. É um processo de coragem, é um processo de sair de um casulo, é um processo de sair daquele emaranhado familiar e ir para fora, ir para o mundo, se entregar para esse movimento. E nas constelações, qual que é a principal função de uma constelação familiar? Trazer uma verdade que precisa ser vista à tona. Trazer uma verdade que precisa ser reconhecida para aquele sistema. Mostrar um fato daquilo que aconteceu e não foi resolvido. Seja na sua vida agora, seja dos seus antepassados. Então, a gente precisa cada vez mais trabalhar esse abrir-se para a verdade. Trabalhar essa mente aberta, cheia de possibilidades e infinitas possibilidades que é esse universo. A gente precisa começar a aprender, né, a se conectar com essa espiritualidade de um lugar prático, de um lugar real, não de um lugar superficial, né, ou de um lugar até mesmo falso, ilusório. Então, a verdade, gente, para a grande maioria das pessoas que vivem hoje, é algo que precisa ser praticado. Como que você pratica isso? Evitando pequenas mentirinhas. Ai, mas mentirinha de vez em quando não tem problema. Observa onde chega cada vez que uma mentirinha pequenininha é contada. Observa o que acontece. Quanto tempo leva para ela ser descoberta? As consequências dela, né? Então, evitando pequenas mentirinhas, sabe? E se trabalhando na comunicação. Gente, a comunicação é essencial para as boas relações acontecerem. A comunicação é essencial
para o bom convívio. E a comunicação é essencial para que a verdade seja expressada. Então, quando a gente aprende, né, a ter inteligência emocional, a saber que o que a gente sente é uma experiência pessoal, diferente do fato do que aconteceu, isso pode ser compartilhado com alguém que você deseja, né? Se você tem uma questão com uma pessoa, você consegue separar aquilo que é uma experiência emocional sua do fato do que aconteceu. Então, trabalhe cada vez mais essa verdade, né? Quem você quer ser no mundo, o que você veio fazer, do que você precisa se liberar, né? O que você precisa ajeitar na sua vida para alcançar os objetivos que te cabem, alcançar os sonhos que você quer realizar. Porque, gente, dentro de cada um, dentro de você, do seu vizinho, de cada um, existe um ser, uma essência que está para além do seu trabalho, que está para além da sua família, que está para além dos seus traumas, que está para além de qualquer experiência que você viveu. Existe uma essência que pede, que está ali disponível para se expressar nesse mundo, para se expressar nos círculos que você convive, nos círculos sociais, familiares, de trabalho. Tem uma essência que está pronta para fazer a parte dela nesse mundo. Então, o quanto você deixa essa essência sair? Quanto você permite que a sua essência trabalhe? Você está realmente feliz? Você está realmente pronto para aproveitar a vida? E no dia da sua morte, olhar para trás e falar: fiz tudo que eu queria fazer, ou vivi da melhor forma que eu podia viver. Então, eu deixo essa reflexão aqui para vocês hoje, né? Se conectem com a verdade, compreendam a verdade, expressem mais a verdade de um lugar amoroso, né? É um desafio, gente, é um treinamento, não estou brincando não. A verdade é um treinamento constante diário, mas ela chega e ela fica e ela tem força. Quando você se conecta com a força da verdade, não tem nada na sua vida que se atrapalhe mais. Não tem nada que fique atravancado. Por quê? Porque se você é verdadeiro, verdadeira, as portas vão se abrindo. Qualquer coisa que aconteça fora do esperado, se você foi verdadeira, você fez sua parte. Abram seus próprios caminhos, né? Tomem coragem para ser os abridores dos seus próprios caminhos. Sejam verdadeiros com vocês. Aprendam, treinem, se conectem com essa força, porque é uma força divina, é uma força espiritual e é a força. Então, deixo aqui esse presente para vocês. Eu espero que de alguma forma essa mensagem chegue a quem tem que chegar. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou e não está no canal, fica à vontade para conhecer o nosso canal, se inscrever, compartilhe essa mensagem com quem você acha que pode ser beneficiado com ela, tá? E se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Até a próxima.